Olá pessoal, bom dia. Aqui é a professora Araceli. Estamos aqui para a nossa aula de língua portuguesa. Como nós combinamos na aula online, na segunda, hoje a gente vai fazer uma revisão dos tipos de predicado. Então, sejam bem-vindos. Hoje, dia 19 de agosto de 2021. E antes da gente começar a nossa aula, eu queria deixar uma dicasinha aqui para vocês de estudo. Quando você for assistir essas aulas, independente se é de português, matemática, história, geografia, qualquer disciplina, é importante que você reserve um lugar tranquilo, que não tenha perturbações, para poder você conseguir se concentrar na aula. É importante também que você faça as suas anotações no caderno. Todo dia que você vai assistindo a aula, vai fazendo as anotações dos pontos importantes daquela aula. Coloca a data também para você ter um cronograma, saber que dia foi que foi dada aquela aula, como foi, o que foi importante naquela aula, né? Manter seus materiais por perto, né? O livro didático, a caneta, a borracha, o corretivo, qualquer coisa do tipo que pode precisar. E também não deixar acumular atividade. Todo dia você tem que fazer suas atividades que são postadas aqui na plataforma, porque se você deixar acumular, vai ficar mais difícil. E também o professor ele passa essas atividades com a intenção de que você fixe o assunto na sua mente. Então, faça a atividade todo dia, reserva aquele horáriozinho para fazer a atividade, tá bom? Então, vamos à nossa aula. Mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa aula. Mas ainda a gente falar em si sobre os predicados, a gente tentar relembrar o que é um predicado, né? Porque a gente sabe que a oração ela é formada de, basicamente, né, de sujeito e predicado. E aí, vocês lembram o que é um sujeito? Que foi o último assunto que a gente viu. Sujeito é o termo que se relaciona diretamente com o verbo. Não é necessariamente que seja uma pessoa, não. A gente viu na revisão de tipos de sujeito que esse sujeito não é obrigatoriamente ser uma pessoa. A gente viu isso, né? É um termo que está relacionado diretamente ao verbo. Lembra que uma das dicas que a gente deu aí para vocês foi que para identificar o sujeito, você primeiro identifica quem é o verbo, faz a pergunta ao verbo, a resposta dessa pergunta é que vai ser o sujeito. Então, predicado é tudo o que se diz ou se fala do sujeito, inclusive o verbo ele faz parte do predicado. Para compreender os tipos de predicado existentes na língua portuguesa, temos primeiramente que saber a definição de predicado. Então vamos lá, predicado é tudo que se declara acerca do sujeito, ou seja, é tudo que há na frase que não é o sujeito. É tudo aquilo que a gente falou do sujeito, né? E repetindo, o verbo ele faz parte do predicado, não faz parte do sujeito. Ok? Bora lá. Então nós vamos ver hoje, relembrar os três tipos de predicado que existem: o predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbo nominal. No predicado nominal, como o nome já diz, né, se refere ao nome. No predicado nominal, o núcleo do predicado é o nome, o qual exerce a função de predicativo do sujeito. Vixe, professor, eu lembro que o professor o ano passado falou desse predicativo do sujeito, mas eu não lembro direito. Então, gente, predicativo do sujeito é uma característica que a gente atribui a esse sujeito. No predicado nominal, o núcleo é o nome. No predicado verbal, o núcleo é o verbo. Então, como é que eu vou diferenciar o predicado nominal do verbal? Nós vamos olhar para o verbo. De novo, nós vamos olhar para o verbo. Se o verbo não indicar ação, ele é predicado nominal. Se o verbo indicar ação, ele é predicado verbal.
Predicado nominal, notamos que existe um verbo de ligação, né? O predicativo do sujeito é o termo que dá significado, atributo, características ao sujeito, ou ainda exprime um estado, um modo de ser. O predicativo é conectado ao sujeito através do verbo de ligação, ou seja, esse predicado nominal ele é formado do verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Repetindo, o que é verbo de ligação? São aqueles verbos que não indicam ação, indicam a existência de uma característica do sujeito. Característica do sujeito, sem que ele tenha praticado nenhuma ação. Ele liga o sujeito, esse verbo de ligação, ele liga o sujeito a uma qualidade, a uma característica, a um estado, a um modo de ser do sujeito. Esses verbos de ligação, pessoal, ele pode ser chamado de copulativo, viu? Ou verbo de ligação ou verbo copulativo. Aí você pode me perguntar assim, professora, mas quais são os verbos de ligação? Então, gente, para eu saber se o verbo é de ligação ou não, eu tenho que ver o contexto. Eu não posso, né, dizer assim, verbo tal é verbo de ligação. Tem os principais, né, que é o verbo ser, estar, aparecer, permanecer, continuar, andar, tornar-se, virar, ficar. Mas isso vai depender do contexto. É fundamental ater-se ao que o contexto exprime. Tem uns exemplos aí, 3 exemplos que eu coloquei. O homem era japonês. Quando eu digo, o homem era japonês, ele está fazendo alguma ação? Não. Então, o homem é o sujeito, era é o verbo, né? Vem do verbo ser, é verbo de ligação, e japonês é o predicativo do sujeito. Vamos separar o sujeito do predicado. O homem é sujeito, era japonês predicado. Era verbo de ligação e japonês predicativo do sujeito. Então aí é um predicado nominal, porque não está fazendo ação. Ok? Outro exemplo. Ele estava cansado. Ele é o sujeito, estava cansado, predicado. Predicado nominal. Por que é predicado nominal? Porque ele não está fazendo ação. Eu estou contando como é que ele está. Mas a ação em si ele não está fazendo. Então, estava é o verbo de ligação e cansado, predicativo do sujeito. Por que é um predicativo do sujeito? Porque é uma característica do sujeito. O último exemplo aqui, Joaquim virou rei. Sujeito, Joaquim virou rei, é o predicado. E é um predicado nominal, porque ele não está fazendo ação. Virou é verbo de ligação e rei é predicativo do sujeito, porque rei é uma característica do sujeito. Por isso que é chamado de predicativo do sujeito. Verbo de ligação, se você prestar atenção, ele liga a característica do sujeito ao sujeito. Por isso que ele é chamado de verbo de ligação. Porque ele faz essa ponte, esse elo do sujeito à sua característica. Ok? Agora, lembrando a vocês que tem alguns verbos que são classificados como verbo de ligação, mas dependendo do contexto, ele não é verbo de ligação. Mais adiante eu trouxe uns exemplos para a gente ver direitinho isso aí, ok? Agora nós vamos para o predicado verbal. Predicado verbal, como eu já falei, é aquele onde o verbo vai indicar ação. E o núcleo é o verbo. Predicado nominal, o núcleo é o nome. Predicado verbal, o núcleo é o verbo. O predicado verbal possui obrigatoriamente um verbo, o qual é o núcleo do predicado. O verbo é o núcleo do predicado quando é nocional, ou seja, que demonstra uma ação. Que foi que eu falei antes, tá vendo? Então, exemplo de predicado verbal. Os alunos estudam todos os dias para o concurso. O verbo aí é estudam e estudam é uma ação, evidencia uma ação. Observe na frase que o verbo estudam evidencia uma ação, o ato de estudar. E diz respeito aos sujeitos alunos. Ao mesmo tempo que é complementado pelo restante do predicado, todos os dias para o concurso. Porém, como o núcleo do predicado é o verbo estudam, chamamos de predicado verbal. Agora vamos ver o predicado verbo nominal.
nada mais é do que a mistura do predicado verbal mais o predicado nominal. Nós não vimos que no predicado verbal o núcleo é o nome? Predicado verbal, o núcleo não é o verbo? Então, predicado verbo nominal vai ter dois núcleos, porque a gente misturou o predicado verbal com o nominal. Predicado verbo nominal possui dois núcleos. Um verbo nocional, ou seja, verbo que indica ação, como vimos no predicado verbal, e um predicativo, que é a característica. Vamos lá. O exemplo aqui, ó, de predicado verbo nominal. Os alunos estudaram cautelosos para o simulado. Se você acompanhar comigo aqui, ó, os alunos estudaram para o simulado, nessa primeira oração aí, o predicado é verbal. Eles foram cautelosos, essa segunda oração, o predicado é nominal. Eu misturei as duas agora, ó, os alunos estudaram cautelosos para o simulado. Aí foi transformado em predicado verbo nominal, porque tem dois núcleos. O primeiro núcleo aí do predicado verbal é estudaram e cautelosos é o núcleo do predicado nominal. Como eu juntei as duas orações, transformando em uma só, ficou verbo nominal. Na primeira oração temos um predicado verbal, estudaram para o simulado, no qual o núcleo é o verbo nocional, estudaram. Já na segunda oração, o núcleo do predicado é o nome cautelosos, conectado por um verbo de ligação, foram, ao seu sujeito eles, e portanto é um predicado nominal. Eu vou apresentar a vocês agora um mapa mental, que é tipo um esquemazinho que a gente faz para tentar memorizar o assunto, para ficar mais fácil de fixar na sua memória. Tipos de predicado, como eu já falei, são 3, né? Ó, foi dividido em 3 cores aí. A amarela, cor amarela é predicado verbal, a cor azul nominal e a cor verde verbo nominal. Predicado verbal possui um verbo como núcleo. Esses verbos eles podem ser classificados em transitivo direto, transitivo indireto, ou verbo intransitivo, que a gente vai fazer uma revisão mais adiante disso aí também, que é importante, né? Você sabe a transitividade dos verbos. E tem um exemplozinho, ó. Exemplo, eu corri 100 metros. Ó, eu fiz uma ação. Então, é predicado verbal. Minha avó viajou para Paris. Sua avó fez a ação? Fez. Ela fez a ação de viajar. Então, predicado verbal. Nós comemos camarão. Comer é ação? Sim, então é predicado verbal. Deu para entender aí? Agora vamos para o predicado nominal, lá no azul. Ó, possui um nome como núcleo. Lembrando, tem o verbo de ligação. O que é isso, professora? O verbo de ligação são aqueles verbos que não exprimem ação. Eles são chamados também de verbos copulativos. E você vai ver que ele indica a existência de uma qualidade do sujeito, uma característica do sujeito, sem que ele pratique nenhuma ação. Exemplo, o pai está ansioso. O pai não está fazendo assim, ação nenhuma. Eu estou contando como é que está o pai. Minha tia parece feliz, né? Então, minha tia não está fazendo ação. Eu estou contando como é o estado dela. Luiz anda nervoso e Luiz também não está fazendo ação nenhuma. Eu estou dizendo como é que está o estado de Luiz. Mais adiante, como eu já falei, tem alguns verbos que eles podem ser nocionais ou não. Eles podem indicar ação ou não. Aí, agora no verdinho aí, ó, predicado verbo nominal, ele possui 2 núcleos. Por quê? Porque é a mistura do predicado verbal com o predicado nominal, né? O núcleo é um verbo e um nome. Por exemplo, José chegou exausto. Chegou é ação e exausto é uma característica de José. Por isso que é verbo nominal. O bebê chorava triste. Chorava é uma ação, é o verbo que está indicando a ação. E triste é o predicativo do sujeito e faz parte do predicado nominal. Misturei o nominal com o verbal, né? O aluno estudou rápido. Estudou um verbo que indica ação, predicado verbal, mas tem uma característica do sujeito aí, ó. Rápido. Rápido
É uma característica desse sujeito, é um predicativo do sujeito, ok? Então, gente, agora vamos analisar juntos algumas frases. Dei 3 frases aí, você perceba que o verbo é o mesmo, que o sujeito é o mesmo. Ó, os jogadores, os jogadores, os jogadores. O sujeito é o mesmo. Andam, 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 também é o mesmo. Só que são 3 predicados diferentes. Tem um predicado verbal, tem um predicado nominal e tem um predicado verbo nominal. Vamos ver se você consegue identificar quem é quem aí. Nessa primeira, os jogadores andam tristes. Está indicando a ação? Ou só está indicando estado? Só estou dizendo como é que eles estão. É o estado deles. E se os jogadores andam pelo gramado, está indicando a ação? É a ação de andar? Ou é só o estado deles? Os jogadores andam pelo gramado tristes. E aí, como é que eu classifico? Bora lá? Na primeira, os jogadores andam tristes. Esse verbo andam, o verbo andar, está indicando estado. O núcleo é o nome, esse nome triste, que também é chamado de predicativo do sujeito. Triste é chamado. Deixa eu pegar uma canetinha aqui, peraí. Se eu consigo. Aqui, ó. Esse verbo aqui, andam, é um verbo de ligação, porque está ligando essa característica aqui para o sujeito. Ok? Então, é um predicado nominal, porque esse andam aqui está indicando estado. E é um verbo de ligação que está ligando esse predicativo do sujeito para o seu sujeito. Os jogadores andam pelo gramado. Esse andam aqui está indicando o quê? A ação, estado, está indicando a ação, professora. Então, é predicado verbal, porque o núcleo é esse verbo, né? Nocional, um verbo significativo. Agora, nessa última, eu misturei o verbal com o nominal, que vai dar o verbo nominal. Um é o andam e tristes. Tem 2 núcleos aí. Os jogadores andam pelo gramado, era predicado verbal, mas eu misturei com o nominal tristes, ok?